Bem-vindos ao canal Jesus Mar Souza, também conhecido como o canal Concurseiro Marabá. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu joinha para melhorar mais ainda aqui a sua participação no nosso canal e também nos incentivar a fazer esse trabalho. O pessoal também conhece a gente como Concurseiro Marabá, porque nós trabalhamos um pouquinho com a parte de concurso, principalmente aqui em Marabá, estado do Pará. No Brasil também, concursos a nível federal, que seja de grande relevância, nós também trazemos por aqui. Hoje eu quero trazer, sem muita delonga, um pouco a respeito do concurso público da PM. Eu quero trazer o conteúdo a respeito, deixa eu mostrar para você aqui, sobre o edital, de acordo com o edital de 2016, o edital aí, o último edital da PM de 2016. Deixa eu mostrar para você. Não vou conseguir colocar na tela para você. Mas nós estamos trazendo aqui o edital, de acordo com o edital anterior, da Polícia Militar 2016. Se você olhar muito bem no conteúdo do edital anterior, você vai ver lá no conteúdo, você vai ver administrativo. No administrativo, você vai ter aí alguns tópicos. E entre esses tópicos que você vai ter acesso, você não está vendo aí porque infelizmente a tela ficou escura aqui, mas eu vou ver se eu disponibilizo para você depois na edição. Vai aparecer os seguintes tópicos do administrativo. Vai aparecer o Estado, poderes e funções. Acho que apareceu agora. Estado, poderes e funções. Aqui é o administrativo, parte administrativa, a questão de noções de direito, tá? Tem constitucional, tem administrativo, vai ter penal militar e processo penal militar e direitos humanos. Então essa parte do administrativo, o único que eu não tenho aqui na verdade, tem constitucional administrativo, eu já falei aqui anteriormente, vou deixar até para você na descrição desse vídeo aqui, vou deixar a lista de vídeo, a playlist, onde eu tenho vários conteúdos de constitucional, de Constituição do Estado do Pará também, deixei aqui conteúdo anterior, está aí disponível para você poder acessar e poder assistir aí esses vídeos que eu fiz anteriormente na PM 2016. Mas administrativo não tinha nada, então eu coloquei agora, estou colocando agora, nesse momento, a administrativa para você, tá? Vai ser a parte, o Estado, poderes e funções. Essa parte de funções administrativas eu não vou colocar, vou deixar na descrição também um link que você vai poder ler, porque é uma coisa muito básica. Então vou deixar um link para você acessar e poder também estudar essa parte, que é muito básica. Aí tem isso aqui, princípios da administração pública, uso e abuso de poder, poder de polícia e polícia administrativa e judiciária. Esse eu vou trazer o conteúdo. Esse conteúdo aqui, claro, administrativo, exceto funções administrativas. Então vamos começar falando a respeito de Estado. A primeira parte do tópico que é sobre Estado. O Estado, poderes e funções. Nós vamos falar sobre essa parte do Estado. Bem, pessoal, vamos falando sobre o Estado. Eu estou deixando para você aí, você está vendo aí um mapa mental que eu fiz, construí, inclusive vou deixar na descrição também, se você quer saber como é que constrói esse mapa mental. Eu construí esse mapa mental a partir de um aplicativo gratuito aí, que é disponibilizado na internet. O Estado, você está vendo na tela aí o conceito bem no meio, no centro aí, bem grande, o Estado, sociedade política e juridicamente organizada em determinado território. Essa organização, você pode ver na parte de cima, superior, dessa parte mais central, você vai ver aí povo, território e governo soberano, fazem parte do Estado. Tem que ter povo, um território, que é um espaço físico, e um governo soberano, que é um governo que tem aí o poder soberano, no sentido de que tem liberdade, capacidade de governar, sem influências de algum outro poder, outro governo. Então, o governo soberano, um governo que tem as suas próprias decisões, que tem o seu próprio poder. Até redundante, poder, mas é isso mesmo. Vamos lá, poderes do Estado. Você vai ver embaixo, bem abaixo, pena que eu não estou... Deixa eu ver, vou mostrar se eu consigo colocar para você. O problema é que eu não vou conseguir colocar porque eu estou em slide. Você não vai conseguir, não vou conseguir mostrar para você na tela apontar. Mas você vai lendo aí, poderes do Estado. Coloquei abaixo aí desse retângulo maior, tem poderes do Estado. Quais são os poderes? Nós estamos carecas de saber, desde a infância a gente aprende isso, lá na pré-escola a gente aprende sobre os poderes: executivo, legislativo e o judiciário, tá? Todos eles, cada um tem uma função típica, ou seja, a função típica é uma função que cada poder
a princípio, exerce, é o poder típico, é o poder que ele foi constituído, é constituído para exercer. Então significa dizer que é um poder, vamos dizer assim, vou falar aqui na minha linguagem, o poder primário, a priori, é o que eles vão, é o que eles estão, é o que eles vão fazer. Não significa que eles vão fazer isso o tempo todo, porque nós vamos ver logo em seguida as funções atípicas. Mas a princípio é o que é estabelecido para eles fazerem. O poder executivo, logo abaixo, veja aí uma setinha que puxa para o poder executivo, lá mais abaixo, vai mostrar a função típica, é administrar. O executivo tem a função de administrar. Legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar. Legislar e fiscalizar, ou seja, ele vai trabalhar com a questão de criação de leis e fiscalização do executivo, certo? E o judiciário tem a função típica de jurisdição, de julgamento, de exercer o juízo. O poder judiciário vai fazer aí a questão do julgamento, dos julgamentos, inclusive os julgamentos podendo aí abranger também ou aplicar esse julgamento em cima dos dois poderes, né, executivo e legislativo. A gente tem aí a ideia de que esses poderes, a própria Constituição Federal vai dizer, né, que são poderes independentes e harmônicos entre si. São poderes que não estão, nenhum está sujeito ao outro, são independentes, certo? Porém são harmônicos, eles trabalham juntos aí para um determinado fim, que é o Estado, manter o Estado. Então o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? A função típica, executivo, administrar, legislativo, legislar, o nome já diz, e fiscalizar, e o judiciário, função típica, jurisdição. Logo abaixo você vai ver as funções atípicas. Tá? A função atípica é do executivo. Função atípica, legislar, por exemplo. O poder executivo às vezes legisla. Como? Através de criação, por exemplo, de medida provisória. Quando você vê o presidente da República criando uma medida provisória, ou um governador criando uma medida provisória, aliás, medida provisória é mais a questão aí do presidente da República, né? Quando ele cria uma medida provisória, ele está legislando, ele está criando ali um decreto, por exemplo, do governo do estado, né? Então ele está ali legislando nesse momento, ele está exercendo ali uma função de legislação, ou seja, não é a função típica, seria a função do legislativo, mas no momento em que ele está executando a função de legislar, ele está em uma função atípica. E quando também exerce atos jurídicos, né? Quando há, por exemplo, a questão de, você vai ver que existe aí algumas situações em que o executivo ele pode julgar, né? Por exemplo, processos administrativos são julgamentos. Então, quando ele está ali exercendo esses atos de julgamentos, por exemplo, em relação a processos administrativos, também temos a função atípica, que é uma legislação, que é uma execução aí de atos jurídicos. Porém, a gente sabe que a função típica de ato jurídico é a do judiciário. O legislativo tem função atípica de administração, quando vai realizar concurso, licitação, licença de servidor. Isso aí são atos administrativos, de administração. Porém, o legislativo tem também essa função para manter os seus poderes, manter aí a organização, tem que fazer concurso público, licitação, e tudo isso aí são atos típicos da administração. Ou seja, é uma função atípica exercida pelo legislativo. E a questão de julgar, quando existe o crime de responsabilidade, por exemplo, que o presidente da República pode estar sujeito ao crime de responsabilidade, quando tem toda ali uma regra, né? É denunciado ali, aí a denúncia aceita, salvo engano, pelo procurador da República, e aí em seguida as casas vão aí votar se é aceito ou não, e a partir de quando é aceito, é lançado aí a questão do julgamento. E quem vai julgar? Quem vai julgar crime de responsabilidade, nesse caso de crime de responsabilidade, é justamente o Legislativo, é a Câmara dos Deputados. É ela quem vai julgar os casos. Como vimos o caso aí emblemático envolvendo a ex-presidente Dilma Rousseff. Quem fez aí o julgamento, quem caminhou o julgamento, quem executou o julgamento foi a Câmara dos Deputados. Então é uma função atípica, não é uma função típica, porque a função típica a gente sabe da legislação, do legislativo, é
legislar e fiscalizar, mas nesse caso aqui estão exercendo função atípica quando administra e quando julga. No caso também do judiciário existe a mesma coisa. A função atípica, por exemplo, a administração, a mesma coisa, concurso público, licitação, licença de servidores. Isso são casos que, em regra, é para ser feito pelo administrativo, ou seja, uma função típica do executivo, mas o judiciário também exerce como uma função atípica. No caso de legislação também, e alguns estudiosos, alguns escritores, quando vão falar sobre isso, dizem que quando o judiciário está ali trabalhando com o regime interno, ele está fazendo nada mais nada menos do que uma espécie de legislação, porque está criando ali uma lei do regime interno. Então, a princípio, o judiciário não pode criar leis, não pode, mas nesse caso aqui é uma função atípica. Então, o que a gente deve trazer aqui sobre o Estado? Tem que entender que tem que possuir requisitos como povo, território e governo soberano. Outra situação, um Estado é uma sociedade política e juridicamente organizada em determinado território, por isso tem que ter aí esses requisitos. E o Estado possui poderes, aqui a gente já vai matando aqui outra situação do edital, que são os poderes e funções dos poderes. Então, só nesse tópico aqui nós já estamos matando 2 tópicos aí do edital com respeito administrativo. Claro, o edital 2016, certo? Que ainda não saiu o edital 2020 da Polícia Militar. Então, poder executivo, legislativo e judiciário. O que nós temos que entender? Que eles exercem funções típicas, o executivo administrar, legislativo legislar e fiscalizar, o judiciário, função típica é jurisdição, porém, esses poderes podem também exercer funções atípicas, que não é do seu papel central, porém, podem sim executar essas funções, ok? Lembrando também que são poderes independentes, né, o que diz a nossa Constituição, independentes e harmônicos entre si, ou seja, são poderes que não estão subordinados uns aos outros, antes têm total independência, porém são harmônicos, eles trabalham junto. Inclusive há a questão dos freios e contrapesos, né, que vai dizer que quando um poder se excede ou um poder cria uma situação que pode colocar em risco, né, os outros poderes, então algum poder pode aí entrar e fazer o balanceamento, pode evitar que haja aí vamos dizer assim, que esse poder ceda naquilo que ele está proposto. Vamos continuar, que nós já matamos 2 tópicos do edital. Opa, passei demais. Olha, esse aqui vai ser um pouco mais complexo. Vou ver se eu consigo falar todo ele nesse vídeo. Pode ficar um pouco mais longo o vídeo, porque isso aqui vai ser bastante complexo. Aqui a gente está falando sobre princípios da administração pública. Eu não vou falar muito sobre os 5 explícitos, eu vou até mostrar para você quais são eles, para você entender que nós temos aí princípios explícitos e implícitos, certo? Então vamos lá, não vou focar muito na questão dos princípios explícitos, eu vou falar aqui, claro, o conceito de cada um, mas eu vou, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou focar um pouco mais nos implícitos, que geralmente são os que podem cair eventualmente. Não sei se você está sabendo, mas são 6 bancas que estão aí concorrendo na licitação para fazer o concurso. A banca Setap, Sebrasp, Instituto AOCP, Consulplan, IADES e a FADESP. Por exemplo, se cair Sebrasp, eu já observei que a Sebrasp ela trabalha muito com a questão dos princípios administrativos implícitos, ou seja, aqueles que não estão lá explícitos na Constituição Federal. Pode ser que essa banca, se ela for escolhida, né, a Sebrasp, que é a mesma banca que a gente conhece como CESP, ela pode pedir para você sobre princípios implícitos. Você vê no slide aí, caso não esteja vendo, eu vou deixar disponível o slide para você baixar também em PDF. Olha só, princípios da administração pública, nós temos os explícitos, está aí na parte superior, vai ver bem no centro aí, princípios da administração pública, e bem na parte superior temos os explícitos, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal Caput, a cabeça do artigo, que são o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu até falei um pouco sobre isso, se eu não estou enganado, quando eu estava fazendo algumas questões aqui de constitucional. Legalidade, ela vai dizer que tudo aquilo que a administração pública
ela vai fazer, isso aqui são as minhas palavras, tá? O conceito é bem mais bonito do que isso, mas para você entender, tudo que a lei, tudo que uma administração pública vai fazer, ela vai exercer, ela vai executar, ela tem que estar debaixo da lei, tem que seguir a lei, a rigor da lei. Por exemplo, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe algo, eu posso fazer. A Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude por força de lei. No caso da administração pública, não, é o contrário. Você só pode fazer, o administrador público só pode trabalhar dentro da legalidade. Por mais que não seja ilegal, ele não pode fazer algo que não esteja explícito, que não esteja na lei, que não esteja ali na lei. Tem que trabalhar de acordo com a legalidade. Qualquer coisa que for fazer tem que ser dentro da lei, não pode fazer algo que a lei não determine para fazer. A impessoalidade. Impessoalidade é aquela questão de que o fim, a finalidade é pública, certo? É pública. Então você não pode utilizar, a administração não pode utilizar para fins pessoais a administração pública, porque a finalidade dela é, como diz o nome, pública. A finalidade é a sociedade, a finalidade dela é abranger toda a sociedade, não só uma pessoa ou um grupo. Então não se pode utilizar da administração pública para fins pessoais, ou seja, impessoal. É impessoal, fora a questão de que quando você está debaixo da autoridade, quando você está investido do cargo de administrativo ali, você está debaixo, por exemplo, você vai ser um concursado da Polícia Militar, por exemplo. Então você está ali debaixo do poder da Polícia Militar, debaixo do poder do Estado. Então nessa situação, por exemplo, significa dizer que você está ali representando o próprio Estado, a administração pública. Então quando você comete alguma infração, alguma coisa que pode te levar a uma penalidade, você está ali exercendo em nome do Estado. O Estado ele é responsável. Ou seja, é uma coisa impessoal, não é você... Claro, isso não vai eximir você de ser imputado. Você vai ser imputado, sim, pela sua responsabilidade sobre alguma ação, alguma situação. Mas, a princípio, quem vai responder é o Estado. É o Estado quem responde. É a administração quem responde. Porque é impessoal. Não é você, a sua pessoa, mas sim o Estado é quem vai ser responsabilizado pela questão. Claro que isso pode, a própria lei vai dizer que isso pode voltar para você. Você pode responder também aí por aquilo que você venha cometer de errado. Mas, a princípio, existe a impessoalidade, que é isso. A coisa é pública, o tratamento da administração pública é para todos, é para a sociedade, não para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos. Ou seja, não é algo pessoal, tem que ser impessoal. Você não pode utilizar aí da administração pública para fins pessoais. A moralidade, o nome já fala tudo, né? É a questão de você ter moral na coisa pública. Algo, por exemplo, uma coisa que a pessoa fala muito nessa questão da moralidade. Algo pode ser legal, mas pode ser imoral. Então a responsabilidade do administrador público, ele tem essa consciência de que ele pode sim, talvez até fazer uma coisa que esteja dentro da lei. Só que de repente aquilo que ele faz que está dentro da lei é algo imoral. Ele deve pensar, será que eu posso fazer isso? A lei não diz que eu posso, que a lei não me proíbe, mas não é moral. Isso é imoral. Então a moralidade ela tem essa questão de você entender que você pode às vezes até estar fazendo algo dentro da legalidade, mas que não pode estar na moralidade, pode ser algo imoral. Então esse princípio também ele pode levar o administrador a ser responsabilizado caso ele fira esse princípio da moralidade. A publicidade, o nome já diz, a questão da publicidade é bem explícita e interessante. É bom você ler a Constituição Federal, né, o caput para você entender, né? A questão da publicidade também é algo que a gente tem que levar em conta. Por quê? A lei vai dizer que a questão da publicidade acontece da seguinte maneira. O administrador público ele pode sim fazer, ele deve, na verdade, ser transparente. Ele deve ser transparente, ele deve publicar. Os atos têm que ser publicados. Tanto é que você vai ver, por exemplo, para esse concurso que você está fazendo, você tem que esperar um edital. O edital é publicado para que todos os candidatos que queiram concorrer ao concurso público, eles venham se inscrever de acordo com as regras do concurso e participar do certame. Então isso é a publicidade. É você publicar os atos. Você tem que publicar e, claro, obviamente, pelos meios legais e pelos meios
oficiais, é publicado ali, publicidade é importantíssimo. E outra coisa interessante também é você entender que nem tudo é publicado. Claro, a própria Constituição Federal vai dizer que aquilo que é sigiloso, que pode colocar em risco a sociedade, o Estado, não pode ser publicado. Então, se a tua prova disser que a publicidade é aplicável em todos os casos, sem exceção, não. Existem exceções, que é nos casos que a sociedade pode ser ameaçada, a segurança da sociedade do Estado, a publicidade, ela pode ser sim, ela pode ser omitida ou pode não se publicar determinada situação, determinado fato. Outra coisa importante também é a gente saber que a publicação, nos casos, por exemplo, de você ter que fazer publicidade dos atos ou de alguma obra, algum serviço, tem que entender que essas publicações, elas não podem trazer de maneira alguma, né, um caráter aí de promoção social. Por exemplo, um governador está ali publicando um trabalho que ele fez, né, uma obra ali que o governo fez. Ele não pode colocar o nome dele, o governador fulano de tal, o prefeito fulano de tal, fez a obra assim, assim. Não pode fazer isso. Tá? Isso é contra, né, um princípio. Então, publicidade também, nesse aspecto também, vê muito essa questão de que não pode, de maneira alguma, né, a pessoa se utilizar dessa questão da publicidade para poder se promover, né, pessoalmente. Publicidade é algo oficial, mas só para conhecimento, né? E sobre a coisa pública, não tem nada a ver com a questão pessoal. E a eficiência, né? A eficiência ali foi o último, salvo engano, foi o último aí a ser incluído, né? Em 1998 foi incluído, expressamente incluído, sobre a exigência aí de que haja uma eficiência maior no serviço público. Não tem muito o que falar também da eficiência. Então tá aí, LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que você não pode esquecer de jeito nenhum. Isso aqui é recorde em provas de concurso, inclusive na prova anterior, que a FADESP foi a banca responsável, que inclusive está concorrendo também, ela trouxe uma questão, se eu não estou enganado, uma questão sobre princípios, né? Inclusive sobre a questão dos princípios explícitos na Constituição. Então, vale a pena você ler o artigo 37 da Constituição Federal. Eu recomendo que você leia, tá? Para você entender esses princípios explícitos. Agora vamos começar aqui sobre os implícitos, que, como eu falei para vocês, pode cair ou pode não cair, mas se a banca FADESP, por exemplo, pegar essa prova, ela pode sim lançar. Porque quando fala em princípios, não está dizendo que somente são os explícitos que vão ser lançados na prova. Pode ser que os implícitos também venham cair na prova. Então vamos falar um pouco sobre os implícitos. Os implícitos vai trazer o seguinte: nós temos aqui, você vai ver aí no canto esquerdo, aí, logo abaixo, abaixo temos implícitos, e aí nós temos aí vários campos ligados, aí, né, várias pessoas ligadas a esse nome implícitos. Implícito, vamos olhar aqui do lado esquerdo. Olha do lado esquerdo aí, a supremacia do interesse público. Bem do lado esquerdo, no canto esquerdo da tela, abaixo de princípios da administração pública, temos a supremacia do interesse público. Esse aqui é um implícito importante, porque ele vai dizer que o poder público ele tem supremacia, ou seja, o que interessa é o interesse público, não é o seu nome, o que interessa é o interesse público. Havendo conflito entre o interesse público e o interesse privado, o que deverá prevalecer é o interesse público. Ou seja, se há ali como diz aqui o conceito, né, um conflito, existe um conflito ali, determinado particular, ele tem ali, por exemplo, a sua casa, um local onde é um local que é necessário ali uma ação pública naquele local. Então, se há um conflito entre interesses ali, público e privado, particular, o interesse público deve prevalecer. Se de fato aquele interesse ali, se aquela situação deve ser levada adiante, porque aquilo ali vai causar algum problema para a sociedade, ou vai trazer um benefício maior para a sociedade, então o que deve prevalecer é o interesse público. Não prevalece o interesse do particular, não prevalece o interesse individual, não prevalece o interesse da pessoa particular, mas sim do interesse público, é a supremacia, ou seja, está acima, o poder, o interesse público está acima do interesse do particular. Então não há o que se discutir sobre a questão do interesse público, certo? Então quando a tua prova trouxer uma situação e coloca em contraponto interesse público e interesse particular e perguntar de que trata esse princípio, é a supremacia do interesse público, onde o interesse público tem ali, entre conflito de interesse, existe aí uma prevalência do interesse público.
a disponibilidade de interesse público. Este princípio é o que impõe limites à atuação administrativa. Ele vai mostrar ali uma questão da proibição da renúncia do interesse público. Ou seja, não pode, de maneira alguma, o interesse público, o administrador ele tem que observar o interesse público. Né? Ele não pode, não é indisponível, ou seja, ele não pode simplesmente abrir mão do interesse público ou deixar de exercer o interesse público. Não, ele não pode de maneira alguma, né, renunciar àquilo que é o interesse público. Ele não pode simplesmente abrir mão daquilo que é o interesse público. Não pode haver uma indisponibilidade, ou seja, ele tem que aplicar, ele tem que exercer aquilo que a lei ela traz a respeito daquela coisa pública, ele tem que aplicar, ele não pode se omitir quanto a isso. Aí é a disponibilidade. Não estão disponíveis no interesse público, você não pode simplesmente abrir mão do interesse público. É um pouco parecido com a supremacia, só que nesse caso não é conflito de interesses, não é conflito de interesse entre privado e particular, em público, perdão, mas sim uma questão de que o administrador ele não pode se omitir, ele tem um dever de administrar observando o interesse público. Ele tem que observar o interesse público. Se você percebeu, tem alguns tópicos que eu estou aí marcando de vermelho, que são tópicos que eu acredito que são mais importantes dentro dos princípios implícitos, certo? Mas isso não significa que você não deva estudar os demais princípios. Claro que deve estudar sim. Eu até sugiro que você pesquise na internet esses princípios e dê uma lida, não fique só aqui nesse vídeo, tá? Dê uma lida, porque tem conceitos interessantes e importantes que podem vir a cair na prova. Eu estou aqui só trazendo a parte prática, mas é interessante você ler os conceitos também. Então aqui nós falamos da supremacia do interesse público e a disponibilidade do interesse público. O próximo é, logo abaixo, a continuidade do serviço público. Continuidade, o nome já diz tudo, né? O interesse público tem que continuar a obra, o serviço público, né? Ele deve continuar, não deve haver interrupções, não pode parar. Ele não pode parar. E é interessante que a gente pode trazer isso tanto para duas situações, tanto para a questão mesmo de um serviço propriamente dito, né? Na questão assim, uma aplicação prática, digamos, um serviço, até tem autores que dizem, né? Questão de, por exemplo, se por exemplo uma repartição pública ela deixa de pagar uma energia, por exemplo, tem gente que fala sobre isso, né? O que acontece? A empresa pode lá cortar a energia? Não pode, né? Tem que, se não me engano, tem uma questão, tem que entrar numa ação judicial para exigir o pagamento, porque não pode, porque tem que continuar o serviço público, então não pode simplesmente interromper o serviço ali de energia ou de água, o que seja, né? Porque é questão do princípio da continuidade do serviço público. Mas algo que geralmente cai mais em prova também é a questão de você manter os serviços públicos apesar de situações adversas. Por exemplo, na questão de greve, deve-se manter sim o serviço público, tá? Porque o servidor público ele pode sim grevar, só que o serviço não pode parar, o serviço público não pode deixar de continuar. Outra coisa interessante também é a questão da substituição eventual. Isso pode cair na tua prova também. Digamos, você exerce uma função, você, por exemplo, vai ser um policial militar, você vai ter direito a férias, mas não significa que você vai sair de férias e alguém vai ficar lá sozinho, lá no lugar que você estiver. Não, alguém vai te substituir. Digamos, por um acaso, você estiver trabalhando numa ronda, num determinado setor, por exemplo, você vai sair de férias, você vai deixar aquele setor ali desprevenido, ninguém vai ficar naquele setor? Não, alguém vai ter que substituir você e ficar naquele setor no seu lugar. Por quê? Porque isso é continuidade, o serviço público tem que continuar, ele não pode parar, ele tem que continuar. Então é continuidade do serviço público. Então a situação da greve e o serviço público essencial continuar é algo que pode cair na tua prova, e também a questão de um servidor vier se afastar por algum motivo, ter um outro servidor que exerça aquele mesma função, mesmo cargo naquele lugar, para não deixar parar o serviço público. Presunção da legitimidade, também marquei de vermelho, porque é algo que também pode cair, grande chance de cair na prova, a questão da presunção da legitimidade. O que significa isso? Significa que, em regra, a administração pública ela tem legalidade, ela tem ali, ela tem aquele ato, significa dizer que aquele ato, ele é um ato legítimo, ele está dentro da lei. Ou seja, quando a administração pública ela exerce algum ato, faz alguma
Digamos, você vai realizar um ato administrativo, né? Se entende-se que aquele ato ali, ele é um ato legítimo. Ele é um ato que realmente é um ato que deve ser obedecido. Agora, se de fato depois se caracterizar por algum motivo que não é um ato legítimo, aí sim você vai procurar os meios, né, até jurídicos inclusive, de poder retirar aquele ato. Mas a princípio ele é um ato legítimo. Por exemplo, vamos dizer que de repente uma pessoa se sente aí violada em um determinado direito, alguém vai lá, vamos por um exemplo bem clássico, né? Você é multado ali por uma infração de trânsito, por exemplo. A princípio, aquele ato é um ato legítimo. Então, assim, não há que se discutir sobre aquela multa. Porém, você pode recorrer, você vai lá recorrer na multa, você vai lá buscar nos órgãos competentes para você poder contestar e provar que você não cometeu aquela infração. E aí sim, mediante a comprovação, aquela situação pode e deverá ser revertida ali pelo poder, pela administração pública. Né? Então, assim, mas a princípio ele se presumiu que era legítima aquela multa. Aí sim você recorre aí pela questão jurídica, etc. E aí você pode voltar, tanto administrativa, né, claro, como jurídica, você pode correr, ou seja, tanto pelos órgãos mesmo que você pode aí recorrer, como também pela questão judicial, você tem aí a reversão dessa situação. Então, mas assim, a princípio, mesmo que esteja errada aquela aplicação, existe uma presunção de legitimidade. O Estado ali, ou a administração pública, aquele ente, aquele agente, ele está, a princípio, ele trabalhando dentro da legitimidade. Então é muito importante essa presunção de legitimidade, mesmo que esteja um ato ali incorreto ou errado no ponto de vista jurídico, mas a princípio você entende que existe uma legitimidade naquele ato, é a presunção da legitimidade. Princípio da hierarquia, logo embaixo aí, né, seguindo aí a sequência, depois da legitimidade, princípio da hierarquia, aqui não tem muito o que discutir, é a questão da hierarquia. Agora entenda uma coisa, quando eu falo em hierarquia, aqui não estou falando da hierarquia na questão do agente público, tá? Para você entender, dentro do princípio da hierarquia, aqui nos princípios constitucionais, estamos falando que existe hierarquia dentro mesmo da questão da administração pública, onde, por exemplo, alguns entes podem estar subordinados, né, a outros entes, né, outras entidades. Existe essa questão aqui da subordinação, né, que alguns, por exemplo, os órgãos podem estar subordinados a outros órgãos, né, isso aqui dentro do princípio aqui chamado princípio da hierarquia. Então, assim, aqui não é questão, lembra, não estou falando aqui da questão não estou falando aqui da questão de agentes, tá? Estou falando aqui de administração pública, onde há uma hierarquia dentro da administração pública, onde determinados órgãos, né, por exemplo, podem estar sujeitos aí a outros órgãos. Então, que é um princípio interessante, o princípio da hierarquia. Não tem muito o que falar, não, já disse tudo de hierarquia. Se a tua prova falar sobre o princípio e trouxer uma situação sobre hierarquia, você vai entender que é um princípio da hierarquia. Vai dizer, determinado órgão é subordinado a determinado a administração, a determinado órgão, ou a determinado poder, por exemplo. Então, isso é hierarquia. Segurança jurídica, tem logo um pouquinho abaixo de implícitos aí, segurança jurídica, né? Segurança jurídica é a questão de você ter um ato, como diz aí a nossa Constituição, é um ato que a nossa Constituição vai dizer que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ou seja, aquilo que já foi decidido em juízo, aquilo que já está a favor do cidadão ou da pessoa, não pode de maneira alguma, né, não pode de maneira alguma ser retirada. Então, assim, claro, em regra, né, não pode ser retirada. Então, isso é a segurança jurídica. Quando você, por exemplo, você ali recebeu, digamos, você foi empossado, você passou no concurso público, né, você foi aprovado, fez a prova direitinho, e você foi aprovado, e você ali passou todos os exames, testes, e você foi admitido, passou pelo probatório, e você conseguiu se fixar, continua na Polícia Militar do Pará. A princípio você está ali, como diz a norma jurídica, você lá está assegurado, porque você já conquistou por meio de um concurso público, como manda a lei, né, e seguiu todos os trâmites, seguiu todo ali o que existe de concurso público, então você já está, ali depois de 3 anos, você já está ali exercendo já uma função, numa condição aí de uma pessoa que
não está mais probatória, a pessoa já está efetivada, essa é a palavra correta. Então, assim, você já está assegurado a você, que você tem, né, que você tem uma segurança jurídica, você já está admitido, você já seguiu todos os parâmetros que eram necessários para ser aprovado no concurso público. Então não pode de maneira alguma alguém vir, não gostei de você, vou te tirar da PM. Não pode acontecer isso. Para acontecer isso, teria que ter uma boa razão, né? Em lei, você passaria por um processo administrativo e esse processo poderia aí dizer se você vai ou não ser expulso da corporação. Então isso é uma segurança jurídica, porque se não fosse isso, poderia você, por exemplo, ser a qualquer momento exonerado da Polícia Militar. Isso não seria correto, seria até algo perigoso, porque imagine, você assume a função pública, né, e você pode ser a qualquer momento exonerado. Só porque o cara não gostou de você, ou porque você fez algo que aquela pessoa não gostou, ou porque você, inclusive, denunciou um fato que você achou incorreto, achou errado, gente que achou para todo lado. Não se preocupe com esse latido aqui, meu Deus do céu. Enfim. Então você não pode simplesmente ser exonerado da função só porque não gostaram de você, ou porque alguém tem algo contra você, ou porque você denunciou algo. Então isso é um princípio da segurança jurídica, que vai aí evitar que você venha de alguma forma o seu direito ser prejudicado. Claro, isso aqui coloquei pontualmente sobre a PM porque eu consigo fazer, mas isso serve para vários âmbitos, várias situações, inclusive em vários aspectos da sociedade, não só na questão do concurso público, mas é só para você entender o que significa, né, a questão da segurança jurídica, né, que é você ter uma proteção de que você adquiriu um direito e você não pode simplesmente perder esse direito por nada. Né? Inclusive aqui o princípio da administração pública vai dizer que a administração pública não pode simplesmente retirar direitos. Ela tem que garantir esses direitos, ou seja, ela tem que seguir o princípio da segurança jurídica. A gente vai parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Tá? Eu quero mais uma vez pedir para você, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o joinha para você continuar recebendo informações aqui, receber vídeos nossos sobre concurso público, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado. Próximo vídeo estarei concluindo essa questão do direito administrativo, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vou deixar também os links para você acessar o nosso conteúdo, esses slides também, você vai poder acessar em PDF e também aí a playlist para você estudar de acordo com o edital 2016, os conteúdos que nós trouxemos aqui nesse mesmo ano em que ocorreu a prova da PM. Muito obrigado, até mais.